Você sente que algo está errado, mas não consegue identificar o que? Sim, é isso que você está sentindo agora, não é? Algo estranho pairando no ar. Algo que você não consegue colocar em palavras, mas que faz seu coração apertar toda vez que pensa no seu futuro. Se você está aqui, neste momento, assistindo a este vídeo, não é por acaso. Seu espírito sabe que há algo além do que você pode ver. Forças invisíveis estão trabalhando contra você e você não está imaginando isso. Elas estão roubando sua paz, sua prosperidade e sua alegria. Talvez você nem perceba, mas cada dia parece mais pesado. Como se houvesse um peso invisível em seus ombros, puxando você para baixo, sem explicação. Mas o que você não sabe é que esse peso tem nome: inveja, fofoca e até bruxaria. E o pior, essas forças não vêm de lugares distantes. Elas estão bem aí, ao seu redor, dentro da sua casa, entre os seus conhecidos, entre as pessoas que você nunca imaginaria. Agora, aqui está o que ninguém te conta. Há um caminho, uma solução para quebrar todo esse mal que te cerca. E eu vou te mostrar agora. O Salmo 35 é a chave que você precisa. Ele é mais do que uma oração. Ele é uma arma espiritual que destrói todo o mal lançado contra você. Eu sei, você já deve estar cansado de ouvir promessas vazias e palavras sem poder. Mas eu estou falando de algo real, algo transformador. É tempo de parar de viver como vítima e começar a usar a autoridade que você tem como filho de Deus para mudar sua história. Você já notou como muitas vezes a vida não flui como deveria? As portas que deveriam se abrir de repente se fecham sem explicação. Oportunidades que estavam ao seu alcance desaparecem. Relações que pareciam sólidas começam a se desfazer sem motivo aparente. A saúde que estava bem de repente fraqueja. Eu sei, você tenta entender o que está acontecendo, mas parece que há uma força invisível bloqueando seu progresso. Um mal invisível que não dá trégua. Isso não é coincidência. Isso é guerra espiritual. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que muitas vezes o mal vem disfarçado de algo normal. E essa guerra espiritual não é contra carne e sangue. Efésios 6:12 nos diz que não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Você deve estar se perguntando: mas como isso me afeta? Como saber quando estou sendo atacado espiritualmente? A verdade é que muitas vezes não vemos os ataques porque eles se disfarçam de situações cotidianas. Mas imagine agora que, de repente, você se dá conta de que há uma camada espiritual de proteção ou destruição sendo lançada contra você. É como se as sombras estivessem tentando engolir a luz. As palavras malditas lançadas contra você, aquelas fofocas maldosas que você não sabia, estão criando um bloqueio em sua vida. E você, tão ocupado tentando lidar com as coisas do mundo natural, não percebe a armadilha que está sendo montada ao seu redor. Mas aqui está a virada. O Salmo 35 não só quebra esse ciclo de maldição, ele destrói o mal pela raiz. Eu sei que agora você está se perguntando: como isso é possível? Como um salmo pode mudar minha realidade? E eu vou te explicar. Esse salmo é uma arma espiritual que dá autoridade a você para romper com toda a maldade, todo o mal planejado contra a sua vida. Ele fala sobre como Deus luta por você. Como no versículo 1, pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Não é apenas uma oração de clamor, mas uma declaração de guerra contra as forças espirituais que querem te destruir. Deus não vai apenas te proteger, Ele vai atacar o mal onde ele está se originando. Ele vai destruir toda a inveja, todas as fofocas e toda a bruxaria que tem sido lançada sobre sua vida. Agora, imagine isso. Toda a palavra maldosa que foi dita contra você, toda a energia negativa enviada,
para te prejudicar. Tudo isso sendo desfeito. Imagine uma grande nuvem negra que pesa sobre sua cabeça e, de repente, o poder de Deus entra em cena, dissipando essa nuvem, quebrando as correntes invisíveis que te prendem. Você começa a sentir uma leveza que nunca sentiu antes, porque o poder do Salmo 35 está trabalhando a seu favor. O mal que foi enviado contra você agora se volta contra quem o enviou. Você começa a ver de forma clara as coisas mudando. O que parecia ser um bloqueio inexplicável agora se desfaz. E a paz, a prosperidade e a alegria começam a tomar o seu lugar. Mas a maior surpresa que você vai viver, a grande revelação, é que essa libertação não é só momentânea, é permanente. A proteção espiritual que Deus está colocando sobre você não vai embora no dia seguinte. Como está escrito em Isaías 54:17, toda arma forjada contra ti não prosperará. Não importa o que aconteça, a partir de agora, você está blindado. A inveja, as fofocas e os ataques espirituais não terão mais poder sobre você. E mais, a prosperidade começa a fluir de forma sobrenatural. Você vai ver as portas se abrindo, os relacionamentos se restaurando e até sua saúde se recuperando. Isso não é uma promessa vazia, é a verdade divina que foi ativada em sua vida. Agora, minha pergunta para você é: você vai permitir que isso continue sendo apenas mais uma oração vazia? Ou você vai agir agora e usar o poder do Salmo 35 para transformar sua realidade? Porque a mudança começa quando você decide dar o passo. Decida usar o Salmo 35 com fé, com convicção. Declare, clame e observe como as trevas recuam diante de você. O mal que parecia invencível vai ser derrotado e tudo o que te foi roubado será restituído. Você já sentiu que está sendo observado o tempo todo, como se alguém estivesse esperando para ver sua queda? Eu sei, isso soa estranho, mas você já teve a sensação de que de alguma forma, não importa o quanto você tente, sempre há algo ou alguém se colocando no seu... O caminho não é apenas um acaso e você não está sendo paranoico. Existe algo muito maior acontecendo do que o simples jogo da vida cotidiana. Há forças invisíveis trabalhando contra você, e a pior parte é que muitas vezes esses ataques vêm das pessoas que menos esperamos. Pessoas próximas, aquelas que deveriam nos apoiar, estão muitas vezes nos observando com inveja e até desejo de nos ver fracassar. E você sabe o que é mais difícil de engolir? Essas forças não são fáceis de identificar, porque elas se escondem nas sombras da vida. Elas são disfarçadas de palavras maliciosas, olhares invejosos e ações encobertas. Parece loucura, mas a verdade é que esses ataques não vêm de onde você imagina. E não são apenas desafios da vida ou coisas que acontecem. Efésios 6:12 nos ensina: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Isso significa que os verdadeiros inimigos não são as pessoas em si, mas o espírito maligno que age através delas. O seu vizinho, aquele amigo que se diz seu amigo, até mesmo um familiar distante, podem estar, sem saber, sendo usados como instrumentos de ataque, alimentados pela inveja, pelas fofocas e pelas palavras malditas que saem de suas bocas. Agora, pense por um momento. Quem são essas pessoas em sua vida? Quem são as que te observam, te criticam ou até mesmo te invejam nas sombras? Não importa o quão inocente pareça, esses sentimentos negativos podem se manifestar de maneiras muito perigosas. As fofocas que são espalhadas sobre você, os olhares maliciosos quando você passa pela rua ou entra na sala, tudo isso cria um bloqueio energético ao seu redor.
Eles não apenas se alimentam da sua energia, mas também reforçam as barreiras invisíveis que impedem você de prosperar, de ter paz, de ter prosperidade. E você, em seu esforço de ser gentil e pacífico, não percebe que esses ataques espirituais são reais e poderosos. Mas aqui está o choque. Isso não vai parar sozinhos e muitas vezes nem percebemos a gravidade até que as coisas comecem a desmoronar em nossas vidas. É como se houvesse um campo invisível em torno de você, se tornando cada vez mais denso e opressor, o que torna difícil andar em paz, seguir adiante, ter sucesso. E de repente, você percebe que os sonhos, que antes pareciam ao alcance das suas mãos, estão se afastando. O sucesso, que antes parecia garantido, começa a escorregar pelas suas mãos e você não sabe o porquê. Esse é o resultado de forças que trabalham contra você nas sombras. Mas a boa notícia é que essas forças podem ser quebradas. E a solução não está em lutar com suas próprias forças, mas em clamar por algo muito maior. O poder de Deus é a única força capaz de destruir essas barreiras invisíveis. E o Salmo 35, meus amigos, é a chave para isso. Quando você clama ao Senhor, pedindo pela intervenção divina, quando você usa o Salmo 35 como uma arma espiritual, você ativa a proteção de Deus e Ele começa a se levantar contra essas forças malignas que estão te atacando. No versículo 1, Davi já nos dá a fórmula para o combate. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Aqui está o segredo. O que você não pode combater por si mesmo, Deus pode combater por você. E não é só uma proteção contra as palavras malditas ou as fofocas. Deus vai atuar nas regiões espirituais e confundir as forças do mal que estão se erguendo contra você. Agora imagine toda essa energia negativa, toda a inveja e toda a fofoca sendo neutralizadas, sendo removidas pela ação divina. Cada olhar invejoso, cada palavra maldita, cada olho gordo que está tentando bloquear sua paz e sua prosperidade, se torna ineficaz. Não é mais você contra as trevas, é Deus pelejando por você, e isso vai transformar tudo ao seu redor. E você sente isso agora, a energia começando a mudar, como se uma onda de paz estivesse invadindo sua alma e tudo ao seu redor. Isso é o poder do Salmo 35, começando a trabalhar, confundindo os inimigos, apagando as palavras maliciosas e trazendo de volta a sua paz, sua liberdade e sua prosperidade. Agora, a pergunta é: você vai permitir que esses ataques espirituais continuem dominando sua vida ou vai usar a autoridade divina que foi dada a você? Deus já preparou a vitória para você, mas você precisa tomar posse disso agora. Você já sentiu que está no limite, como se não houvesse mais forças para lutar contra o mal que está tentando destruir sua vida. Eu sei, você provavelmente já se perguntou muitas vezes: por que eu? Por que minha vida parece sempre ser marcada por obstáculos invisíveis? Por que eu luto e, de repente, tudo desmorona à minha frente? Não é algo simples de lidar. As situações se acumulam, os ataques são mais fortes e você começa a sentir como se estivesse lutando contra um exército invisível, uma força maior que você não pode ver, mas que te derruba a cada passo. E o pior, às vezes parece que Deus não está ouvindo, que a ajuda não chega, que a oração não tem poder. Mas deixe-me te dar uma notícia importante. Essa sensação de impotência é um sinal claro de que algo muito maior está em jogo, algo espiritual, que você não pode ver com seus olhos físicos. O mal que você sente à sua volta não é só um sentimento ruim, não é apenas a vida te testando, não é só o destino, ou sorte, ou qualquer coisa que você possa justificar com a lógica. É uma batalha espiritual real. E a boa notícia é que você não precisa mais lutar sozinho. O Salmo 35 é a chave que vai transformar essa realidade.
Quando você se depara com ataques invisíveis como inveja, fofocas maliciosas e bruxarias, é o momento de invocar o poder de Deus. Não é só uma oração qualquer, é uma oração de guerra espiritual. Eu sei, você pode estar pensando, mas o que faz esse salmo ser tão poderoso? Bem, a resposta está no que ele representa: um clamor por intervenção divina, um pedido para que Deus venha e lute por você. Como diz no versículo 1, pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Isso é uma declaração de guerra. Não contra pessoas físicas, mas contra forças espirituais que se levantam para destruir sua vida. E o que acontece quando você usa o Salmo 35? Você ativa a proteção de Deus. Deus, o Criador de tudo, se levanta para combater em seu favor. Ele vai à frente, vai à sua frente, vai confundir os planos dos inimigos invisíveis. Cada palavra maldita, cada inveja, cada bruxaria lançada contra você, tudo isso se volta contra quem enviou. Agora, imagine o poder disso. Você não está mais lutando sozinho. Deus está com você, lutando as batalhas que você não pode vencer com suas próprias forças. E é mais do que uma simples proteção. Ele vai destruir o mal. Ele vai desbaratar os planos que foram feitos para te derrubar. Isso é poder, é autoridade divina sendo liberada sobre sua vida. E isso vai transformar tudo, vai transformar as circunstâncias, vai restaurar a sua paz, vai abrir portas que estavam fechadas e, o melhor de tudo, vai quebrar as correntes espirituais que te mantêm preso. Você já percebeu como muitas vezes as coisas começam a melhorar, mas logo algo puxa você de volta para o mesmo lugar? Como se você estivesse preso em um ciclo sem fim de frustração, tristeza e luta. Isso não é coincidência, é a prisão espiritual. E é exatamente isso que o Salmo 35 destrói. Ele quebra esse ciclo de destruição e começa a criar um novo caminho para você, um caminho de libertação e vitória. Agora, entenda, isso não é uma batalha normal. Não estamos falando de um simples obstáculo que você pode vencer com esforço. Não, isso é um ataque do mal. Algo que se esconde nas sombras, algo que te impede de avançar. Mas quando você clama com fé, quando você usa o Salmo 35, a situação muda. Deus não só protege você, mas vai confundir os inimigos. Ele vai destruir as armadilhas que foram feitas para te pegar. Como o versículo 4 do Salmo diz: sejam confundidos e envergonhados os que buscam tirar a minha vida, retrocedam e sejam confundidos os que tramam o mal contra mim. Aqui está o choque de realidade que você precisa entender agora. Deus não vai apenas te proteger, Ele vai virar o jogo para você. Aqueles que te atacaram, aqueles que torceram contra você, aqueles que criaram armadilhas para te derrubar, vão ver sua queda se transformar em uma vitória para você. O Salmo 35 é a virada que você estava esperando. O que parecia impossível de mudar, agora vai se transformar pela ação direta de Deus. O mal vai recuar. E o melhor, sua vida não será mais marcada pela derrota. A sua vida agora será marcada pela vitória, pela proteção divina que nunca mais vai te abandonar. Agora, eu preciso que você sinta isso de forma profunda. Não é mais hora de viver com medo. Não é mais hora de se submeter aos ataques espirituais que têm te consumido. A hora de mudar é agora. Deus já declarou sua vitória e, ao usar o Salmo 35, você começa a ver essa vitória se manifestando de forma sobrenatural. Os inimigos vão retroceder, as línguas maldosas vão ser silenciadas, e você será libertado das amarras que te prenderam por tanto tempo. Não porque você é fraco, mas porque Deus é mais forte. Ele já venceu e agora Ele vai te dar a vitória. A pergunta que eu deixo para você agora é: você vai continuar aceitando esses ataques ou vai tomar posse da proteção divina que já está disponível para você? O poder do Salmo 35 é real.
está ao seu alcance. Agora é sua vez de usar essa chave e ver Deus mudar sua realidade. Você sente que está no meio de uma batalha que não pode vencer? Como se os inimigos ao seu redor fossem mais fortes, mais espertos, mais preparados do que você? Eu sei como é essa sensação. Às vezes, as situações parecem tão incontroláveis que você não sabe de onde vem o próximo ataque. E é aí que mora a verdade difícil. Os inimigos espirituais não estão sempre visíveis. Eles se escondem nas sombras, se disfarçam de situações cotidianas e tentam destruir sua paz, sua saúde, seus relacionamentos, sua prosperidade. Eles não pedem permissão para entrar, eles simplesmente se impõem na sua vida. Mas aqui está a grande virada, e você precisa entender isso de uma vez por todas. Deus está mais preparado do que qualquer força do mal. Quando você usa o Salmo 35, você ativa algo muito mais forte do que qualquer estratégia maligna. Não é só uma oração qualquer. Não é apenas um pedido desesperado. É uma arma espiritual poderosa que vai à frente, batalhando contra os inimigos que estão te cercando. Deus vai lutar por você. Ele vai, literalmente, ir à frente e destruir o que está tentando destruir a sua vida. Isso não é um simples pedido de proteção. O Salmo 35 é uma invocação do poder divino para reverter toda a situação. É como um escudo invisível que Deus coloca sobre você, uma proteção que não pode ser rompida, uma intervenção direta contra os principados e potestades das trevas. Deus vai confundir os inimigos que tentam te destruir. Ele vai fazer com que aqueles que estavam prontos para te ver cair sejam confundidos, envergonhados. Não é mais você quem vai lutar sozinho. É o próprio Senhor que se levanta para lutar por você. Olhe para o versículo 4. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam tirar a minha vida. Retrocedam e sejam confundidos os que tramam o mal contra mim. Deus vai colocar os inimigos em parede. Eles não vão mais saber como agir. Eles vão ser forçados a recuar. Aqueles que tramaram mal contra você, em segredo, escondidos nas sombras, agora serão expostos pela luz de Deus. Imagine então a cena. Os inimigos que estavam atacando sua vida começam a se perder em seus próprios planos. Eles não conseguem mais encontrar a direção, não conseguem mais traçar os mesmos caminhos, porque Deus está confundindo suas ações. Não é mais um jogo entre você e eles. É Deus, o Criador de tudo, tomando controle da situação e dando a você a vitória. O poder de Deus é imparável, e quando ele entra em cena, nada pode resistir a ele. As forças espirituais que estavam em movimento contra você agora se tornam impotentes. O que antes era um pesadelo interminável, agora se torna uma vitória surpreendente. E aqui está a revelação que você precisa entender. Não é só uma proteção momentânea. O Salmo 35 não se limita a te proteger de um ataque isolado. Ele traz uma mudança permanente. Deus não apenas vai te livrar do mal agora, ele vai destruir os planos do inimigo de forma tão completa que o mal não terá mais poder sobre você. Deus vai reverter tudo. Ele vai restituir tudo o que foi perdido e mais. Vai transformar sua vida em um testemunho de vitória. O mal que foi enviado contra você vai se voltar contra quem o enviou. Você vai ver a restauração, a prosperidade, a saúde e a paz retornarem. E vai ser de uma forma tão grandiosa que até seus inimigos serão forçados a reconhecer a grandeza de Deus em sua vida. Mas não se engane, não é só uma questão de proteção. O Salmo 35 é a virada que você precisa. Ele traz uma libertação definitiva. Toda a opressão, toda a injustiça, todos os ataques que você sofreu agora serão desfeitos pela ação direta de Deus. Não é mais uma luta sua, mas uma luta travada pelo próprio Senhor. E Ele já declarou sua vitória. Agora, a pergunta é: você vai continuar vivendo como se estivesse sozinho nessa batalha, ou vai tomar posse da proteção
divina que Deus já preparou para você. O poder do Salmo 35 está disponível para você e, ao clamar por ele, você ativa a intervenção divina, quebrando todo o mal que estava te cercando. Não há mais nada a temer. Deus já venceu por você. Você já sentiu que a paz, a prosperidade e a alegria simplesmente te escapam, como se, apesar de todo esforço, as coisas não seguissem o caminho certo. Eu sei o quanto isso é devastador. Você tenta fazer tudo certo, luta para seguir o caminho da fé, e mesmo assim, parece que algo está constantemente te puxando para baixo, impedindo que sua vida floresça como deveria. Talvez você tenha até começado a duvidar, perguntando-se se realmente existe uma saída para essa luta invisível, se as coisas um dia melhorarão. Mas aqui está a grande revelação que você precisa ouvir. Deus não quer que você viva assim. O Salmo 35 é o ponto de virada para a sua vida, o momento em que você não só encontra proteção, mas também restaura tudo o que foi roubado. Não estamos falando de uma solução temporária, de um alívio momentâneo. Não. Estamos falando de uma mudança permanente, uma blindagem espiritual que não só te protege, mas também restaura sua vida em todas as áreas. Toda a dor, toda a perda, toda a dificuldade que você enfrentou até agora está prestes a ser revertida. Como está escrito em Isaías 54:17, toda arma forjada contra ti não prosperará. Isso significa que o mal que foi enviado contra você, por meio de inveja, fofocas e até feitiçarias, agora perde seu poder de destruição. A proteção de Deus é impenetrável. Imagine isso por um momento. Você, antes, cercado por forças invisíveis que tentavam te esmagar, mas agora Deus coloca uma barreira de fogo ao seu redor. Ele faz com que as maldições, as palavras malditas e até as energias negativas que foram enviadas para destruir sua vida sejam neutralizadas e devolvidas aos seus inimigos. Cada inveja, cada crítica maliciosa, cada palavra de destruição que foi dita sobre você e sua família, agora se torna inócua, sem poder algum. O que antes te impedia de avançar, agora é removido de sua vida e a partir deste momento, tudo o que você tocar prosperará. Mas a verdadeira transformação vai além da simples proteção. Deus está restaurando tudo o que o inimigo roubou de você. Lembra daqueles sonhos que pareciam tão distantes? Agora, Deus está abrindo portas que estavam fechadas, trazendo oportunidades que você pensou terem se perdido. Talvez você tenha passado por tempos difíceis. Financeiramente, talvez tenha se sentido preso, como se estivesse vivendo sob uma nuvem constante de frustração. Mas agora, pelo poder do Salmo 35, tudo isso está mudando. O bloqueio financeiro, a escassez, os obstáculos invisíveis que te impediram de avançar estão sendo desfeitos agora. A transformação começa a acontecer de forma palpável. Você sente o peso da opressão espiritual sendo removido. A leveza começa a tomar conta de você. A paz que parecia impossível de alcançar começa a se estabelecer dentro do seu coração. O versículo 9 do Salmo 35 diz: Então, a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Essa alegria que você sente ao reconhecer que Deus está finalmente agindo em sua vida não é uma alegria temporária, mas uma alegria eterna, uma paz que excede todo entendimento. Você está vendo a mudança acontecer diante dos seus olhos. A restauração já começou. Agora, você precisa entender. Isso não é uma simples solução para os seus problemas. É uma reviravolta espiritual completa. Não só a inveja e as fofocas perderam a força, mas Deus, através do Salmo 35, vai fazer com que todas as bênçãos que estavam bloqueadas, que estavam sendo impedidas por essas forças, comecem a fluir em sua vida. A prosperidade, a saúde, o sucesso, tudo aquilo que estava sendo roubado, agora será restituído em dobro.
A grande pergunta agora é: você vai se permitir viver na plenitude dessa libertação? Ou vai continuar aceitando o que o inimigo tentou colocar na sua vida? O Salmo 35 já fez a guerra espiritual. Deus já declarou sua vitória. Agora a restauração é uma certeza. Você foi escolhido para viver livre, para viver abençoado, para viver com paz e prosperidade. Deus já deu a vitória a você. Agora é hora de viver essa vitória todos os dias da sua vida. Você não está mais sozinho na batalha. Deus já tomou as rédeas da sua vida e Ele vai te levar para lugares mais altos. A mudança que você esperava, a restauração que parecia impossível, está acontecendo. Agora é o seu tempo. Você chegou até aqui e isso por si só já é uma vitória. Parabéns por estar buscando sabedoria e crescimento à luz da fé cristã. Cada passo em direção à verdade, cada momento em que você se dedica a aprender e aplicar os ensinamentos de Deus, é um passo em direção à transformação e à libertação que Ele tem para você. Agora, eu quero ouvir de você. Deixe um comentário abaixo. E se você não souber exatamente o que escrever, apenas comente: "Sou grato a Deus". Assim, saberemos quem ficou até o fim e poderemos continuar orando por você. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais mensagens como essa, que podem edificar e fortalecer sua caminhada espiritual. E para continuar nesse caminho de sabedoria e crescimento, deixarei 2 vídeos recomendados ao final, com reflexões cristãs que vão fortalecer ainda mais sua fé e sua jornada com Deus. Que você continue sendo abençoado e guiado por sua palavra. Nos vemos em breve e que a paz de Cristo esteja com você.